Bom dia, vamos lá iniciar a aula número 3 de Love 2D. O que eu vou ensinar hoje é como desenhar objetos na tela. E não só isso, mas usá-los como se fossem um objeto de jogo, né? Ou seja, mudar a posição deles, a rotação, essas coisas. Então, a primeira coisa que vamos fazer é criar uma imagem. Então, eu vou abrir o Paint mesmo. Uma escada legal já. Desenhar uma coisa assim e fazer um triângulo que por padrão aponta para cima. Deixa uma ponta um pouco mais retangular assim, isso. E vou salvar, quer dizer, vou preencher isso aqui e agora eu vou salvar essa imagem na pasta onde eu deixo as aulas. Um PNG, beleza. Eu considero que o PNG é o melhor formato. Dá para abrir JPEG também, mas com o PNG ele tem transparência e não perde qualidade com compressão. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é carregar essa imagem para dentro do jogo. Então, a gente vai usar o Love Load. Okay, isso aqui. E vamos criar uma variável e vamos atribuir a ela a imagem. Existe uma função no Love que é justamente para fazer isso, que é o Love Graphics New Image. Deixa eu aumentar o zoom para ficar melhor, né? E aí aqui dentro a gente passa um valor de string, né? Um valor de texto, onde a gente vai colocar o endereço. Então, por exemplo, se tiver uma pasta de imagens e dentro o nosso sprite, aí você colocaria imagens barra sprite. Mas nosso sprite está aqui mesmo na pasta raiz, então é só colocar sprite e a sua extensão. Tem que ser o nome do arquivo completo, ou seja, o nome e extensão. Como aqui é um sprite.png, a gente vai abrir através da string sprite.png. Isso é documentado na própria documentação do Love. Está aqui na wiki. É só entrar na parte graphics e tem o new image. E aqui diz que o argumento é o file name, o nome do arquivo, né, do nosso sprite em forma de string, e ele retorna uma imagem, né? No Love 2D meio que existem como se fossem tipos, né? Pelo que eu pude entender, são tabelas, né? E aqui dentro de image a gente tem algumas funções. Bom, agora que eu tenho a imagem para dentro de uma variável, vamos desenhar. A função de desenho do Love 2D é o Love Graphics Draw, que eu vou abrir aqui na documentação para vocês verem. O primeiro argumento é uma variável que tem que ser do tipo desenhável, drawable. Um drawable ele pode ser um canvas, frame buffer, uma imagem, um texto, vídeo, textura, todo esse pessoal aqui. Os demais argumentos são opcionais. Se você não passa eles, então ele vai ser atribuído a um valor padrão, por exemplo. Aqui, o segundo e o terceiro argumento é a posição dele. Mas se eu não colocar, então a posição vai ser 0. Então, se eu não colocar nada, tem o valor padrão. Mais ou menos isso aí. Então,
a primeira coisa, o primeiro argumento que a gente tem que colocar é justamente uma variável drawable. Uma imagem, né, image, ela é um drawable. Então a gente vai passar aqui. Só com isso, apertando play, aparece. Está aqui o nossa imagem aparecendo no nosso executável, nossa aplicação. Agora, é importante citar a forma como isso é renderizado. Como já está aqui mesmo na wiki, acontece que a posição que você passa, ele é referente ao ponto superior esquerdo da imagem. Então, por exemplo, aqui tem uma imagem de porquinho renderizado, né? E o porquinho ele está na posição x30 e posição y10. E esse posição 30 em x e 10 em y é justamente esse ponto aqui. E aí a imagem é renderizada a partir dela. Por isso que, como a gente não passou nada aqui de posição, ele está sendo renderizado na posição 0 e 0. E a posição 0 e 0 é justamente esse ponto aqui do log 2D, né? da janela. E aí, a partir desse ponto que a imagem está sendo renderizada. Por isso que a gente consegue ver a imagem inteira. Agora, se a gente passar, por exemplo, como argumentos, a posição 20 em 20, ele vai ir para a direita em x e para baixo em y. Dessa forma. Agora, se a gente quiser movimentar essa imagem, a gente vai ter que ficar alterando esses valores, ou seja, é uma variável. Então vamos criar uma variável chamada posição x em 20, posição y em 30, para ficar diferente. E aí a gente passa eles como argumentos. Veja que ele foi desenhado um pouco mais distante, né? No y e no x aqui, 20. Agora, a gente pode, durante o love update, alterar o valor do posição x e do posição y. A gente vai colocar aqui para ele sempre ir incrementando a cada quadro de 10 em 10. E ele incrementou, só que foi bem rápido, certo? Então vamos criar uma variável de velocidade. Caso a velocidade aqui é 10, vamos passar ele aqui. Foi embora, tá rápido demais, vamos diminuir isso aqui para 5. Agora está um pouco melhor. Porém, o que acontece? Digamos, por exemplo, que o computador que vai rodar esse jogo seja muito lento. Então vamos simular essa lentidão toda. Vamos usar esse comando, o sleep, que ele literalmente faz o jogo travar por algum tempo, no caso em segundos. Vamos colocar aqui que a cada quadro ele dá uma pausa no programa de 0,1 segundos. E vê que é como se ele tivesse lagado. E mais do que isso, ele está bem mais devagar do que antes. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui 10 novamente. Veja que ele fica um bom tempo. Agora vamos tirar isso aqui para ele rodar liso. Ele foi rapidão. Então, como resolver esse problema de jogo lagado entre computadores? Porque tem computador que é mais fraco e computador que é mais forte. E quanto mais a gente deixar acessível o jogo, melhor. É basicamente o que eu expliquei na aula passada, que é o de Delta Time e algumas configurações. Então, aqui, data tempo e arquivo de configuração. Arquivo de configuração a gente não vai mexer, porque aquilo foi só uma coisa que eu aproveitei, né, para ensinar. Mas vamos lá. O Delta Time ele é passado como parâmetro aqui no update, então a gente pode simplesmente multiplicar usando o dt. Agora vamos ver. Vê que agora ele está bem mais devagar, certo? Bom, agora, se a gente tirar o sleep,
ele vai estar basicamente na mesma velocidade. Então vamos deixar numa velocidade mais rápida para ficar mais fácil de ver no vídeo. Vou deixar ele bem rápido. Beleza, está numa velocidade legal. Colocamos o Love Sleep, vamos deixar aqui bem lento de verdade, 0.5, hein? E como pode ver, ele dá um pulo, mas a velocidade final dele é a mesma. Então mesmo se o jogo estiver dando travas, o objeto vai se mover na mesma velocidade. É mais ou menos isso que eu quis ensinar na aula passada, só que fica um pouco confuso. Mas vamos lá. Agora o que a gente pode fazer para deixar isso um pouco mais organizado é fazer uma tabela, certo? Então vamos criar aqui uma tabela chamada posição, e dentro dele vai ter x, eu vou passar como 20, e y, que eu vou passar como 30. E aqui a gente coloca, usar a tabela, o valor posição.x, posição.y. Aqui dentro da tabela, eu coloquei mais dois valores, a tabela é mais ou menos para isso, para você colocar, como se fosse você estivesse colocando variáveis dentro de outras. E aqui eu estou acessando esses valores de variáveis, certo? Aqui deu um problema porque eu não troquei aqui. Aqui é x, e é y. Funcionou certinho e dessa forma eu, pelo menos, acho que fica mais organizado. Agora, como a gente pode ver, né, a gente viu na documentação do Love, esses não são os únicos argumentos, né, da função. Existem outros aqui. Por exemplo, o terceiro parâmetro é a rotação, né, que é chamada orientação, que é em radianos. Então a gente pode passar 0 aqui. Ou melhor, vamos já criar uma variável, rotação. Vamos colocar aqui rotação é igual a ele mesmo mais 1 vezes dt. Vou passar R como aqui, R não, rotação. E ver que ele está girando, certo? Agora eu vou tirar essa coisa de movimentação para vocês observarem uma coisa. Só que seria melhor ficar um pouco mais à direita. Lembra que ele é renderizado a partir desse ponto? Na rotação isso não foge à regra. Então ele vai rotacionar a partir desse ponto e ele vai girar dessa forma, usando essa âncora. E aí você tem que criar uma biblioteca e tal, ou usar uma já pronta para fazer pivôs, né? Inserir a funcionalidade de pivôs dentro do seu código de jogo. Então vamos colocar isso aqui de novo, vou deixar a velocidade mais lenta. E aí ele vai andar desse jeito aqui. Fica até meio engraçado. Bom, os próximos dois parâmetros são os parâmetros de escala. Então vamos colocar aqui escala. Vou colocar aqui largura é 1 e a altura é 1 também. E vamos colocar isso aqui. Escala.largura, escala.altura. Bom, não mudou nada, certo? Isso porque essa escala ela é como se fosse um multiplicador. Então 1 é o tamanho original, enquanto 2 é o dobro desse tamanho. E claro que a gente também pode atualizar isso porque a gente está atualizando uma variável simplesmente. Escala.l é igual a escala.l menos 10 vezes dt. Bom, agora vocês viram uma coisa, né? Eu estou diminuindo aqui, mas ele aumentou. Por que isso? Simples, se a gente deixar isso aqui numa velocidade mais lenta,
Vai ficar mais fácil de entender o que aconteceu. Viu? O que acontece é que aqui ele vai diminuir de acordo com o que eu coloquei. E quando ele passar de 0, ele vai continuar diminuindo até ficar negativo. Ou seja, como ele fica negativo, como ele ficou negativo, aí ele escala invertido, sabe? Então, se por exemplo, a gente coloca aqui. Peraí que eu errei alguma coisa. Ah, tá, excluiu ainda. A gente tem o objeto aqui, certo? Vamos tirar essa parte de rotação. E de posição também, para ficar fixo assim. Agora, se a gente passar -1 em altura, ele vai ficar de cabeça para baixo. E, novamente, aquele negócio, ele renderiza a partir desse ponto aqui. Por isso que parece que ele mudou de posição. Na verdade, ele não mudou. É que esse ponto aqui continua na mesma e a orientação de onde ele vai renderizar que mudou. Então, se a gente passa aqui dessa forma e vai invertendo a altura por aqui, a gente percebe que ele faz isso e, né, é isso aqui. Então, essa é a escala. Diminuir ainda mais a velocidade. Bom, os próximos dois parâmetros é o offset. Então, vou passar aqui o offset. E vamos colocar eles aqui. Bom, como a gente sempre fala, nada mudou, por enquanto. Vamos comentar tudo isso aqui para ficar mais fácil de visualizar, né? E vamos dar uma diminuída no offset. Vou fazer copiar aqui de posição, porque basicamente é os mesmos nomes, né? Offset, eu vou editando aqui, né? Eu coloquei nessa parte aqui, ó, a posição dele não está mudando, mas ele está só aumentando. Tá, como a gente pode ver aqui, o offset ele é origin offset. Offset é como se fosse ele, como é que eu posso traduzir isso? Uma coisa fora do padrão, mais ou menos. Eu não consigo muito bem explicar o significado disso, mas de qualquer forma aqui no código é basicamente isso aqui. Aqui ele tem, a gente está mudando o offset, e aí é a origem, a diferença da origem em relação à posição dele mesmo. Por exemplo, se a gente coloca aqui, a velocidade é 100, ele vai ficar num lugar, porque eu estou aumentando a cada quadro, ou melhor, a cada segundo, já que a gente está usando data time, 100, mas o offset está tirando 100, então acaba compensando e fica nesse mesmo lugar. Eu nunca cheguei a usar isso, mas até aonde sei, isso é mais útil para como é que fala? Para paralaxe. Se usa isso mais acho que é para fazer efeito de paralaxe. Eu não tenho certeza, mas enfim, o importante é saber que isso aqui existe. E aí a aplicação que isso pode dar são diversas, né? Bom, além do offset tem mais um que está disponível desde a versão 0.8.0, que é o Shearing Factor, que é o KX e KY. Então eu vou chamar ele de KX KY mesmo. Escrever isso aí fica meio difícil. KX KY, a gente deixou o valor como 1 e ele desapareceu. Certo? Se a gente deixar meio, ele vai estar dessa forma aqui. Então vamos deixar 0 e vamos somar eles para ver o efeito que ele dá. Como podem ver, ele dá
essa coisada aí. Bom, como a gente pode ver, ele dá essa distorcida, né? O ponto de âncora ainda continua no mesmo lugar, mas aqui no final deu essa diferença aqui, né? Acredito que isso aqui pode ser útil para dar algum efeito tridimensional, talvez. Agora, se a gente testar com KY, fazer a mesma coisa, a âncora vai continuar no lugar, mas aqui vai dar essa descida, né? E se a gente deixar os dois numa velocidade bem lenta para ficar fácil de ver, ele vai fazendo os dois e vai distorcendo os dois lados. Mas a âncora continua aqui, né? Mas aqui ele vai dar, começar a fechar e até parece que ele está rotacionando. Se a gente diminuir a escala assim, agora sim parece que ele está rotacionando, só que está diminuindo também. Mais ou menos no mesmo lugar. E parece que ele está se movendo tridimensionalmente, né? Acredito que a funcionalidade disso aí não seja causar efeito tridimensional, mas enfim, dá pra fazer. Então é basicamente isso, é assim que se faz isso, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos deixar tudo, ver a bagunça que fica isso aqui, né? E enfim, essa é a função Graphics Draw, né? Que é o que a gente que se usa mais para desenhar coisas na tela, e seus argumentos e o que mais ou menos eles fazem, né? Se a gente deixar tudo junto, fica uma bagunça doida aqui, mas é isso. Obrigado por assistir até aqui. Até mais.